uma longa lista de nomes e idades. À primeira vista, o capítulo 5 de Gênesis pode parecer só isso, né? Mas olha, essa não é uma lista qualquer. Vamos mergulhar em uma das genealogias mais antigas da história para descobrir que existe um ritmo escondido, uma anomalia surpreendente e um destino que, bom, mudaria o mundo. A pergunta que guia a nossa exploração é essa: o que essa sequência de 10 gerações, que vai de Adão até Noé, realmente quer nos dizer? Porque por trás dos números que parecem meio secos, existe um drama sobre a condição humana e uma contagem regressiva para um dos eventos mais marcantes de toda a narrativa bíblica. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar o propósito dessa genealogia, depois decodificar o padrão rítmico dela, analisar essas idades inacreditáveis, descobrir a única pessoa que quebrou o ciclo da morte e, por fim, entender por que toda essa linhagem nos leva a um homem chamado Noé. Ok, vamos começar. O texto já abre se apresentando como o livro das gerações de Adão. Isso, de cara, já nos diz o seu propósito. Não é uma história de toda a humanidade, mas sim o registro de uma linhagem específica. E muito importante, que começa com o primeiro homem. Essa narrativa traça uma linha de sucessão direta, sem nenhuma quebra. Começa lá em Adão, passa pelo filho dele, Sete, e continua por 10 gerações até chegar em Noé. Cada nome é como um elo fundamental nessa corrente que conecta o início de tudo a um futuro que seria completamente transformador. Agora, uma das coisas mais interessantes nesse capítulo é a estrutura dele, que é quase poética. Conforme a gente avança na lista, um padrão bem rígido e repetitivo começa a aparecer. Não é uma biografia cheia de detalhes, é uma fórmula, um ritmo que define como era a vida naquela era primordial. E esse ciclo se repete com uma precisão que chega a impressionar. Primeiro, a pessoa vive. Depois, ela gera o próximo herdeiro da linhagem. Em seguida, o texto diz que ela viveu mais algumas centenas de anos e, no final, o ciclo se fecha com a mesma frase inevitável, geração após geração. E esse trecho aqui ilustra o ponto perfeitamente. A história de Adão estabelece um modelo. Ele viveu 930 anos e morreu. Essa frase final, e morreu, fica ecoando como um tambor fúnebre por quase todo o capítulo, estabelecendo um tema muito forte de mortalidade. Além desse padrão rígido, o que mais salta aos olhos são os números em si. As idades descritas aqui são simplesmente extraordinárias, muito, mas muito além de qualquer coisa que a gente conheça hoje. Olhando o gráfico, a gente consegue ter uma ideia dessa escala. Adão viveu 930 anos. Lameque, que era o pai de Noé, viveu 777, o que era uma vida até mais curta para os padrões da época. Mas olha, ninguém chega nem perto de Metusalém, que detém o recorde absoluto. 969 anos. É isso mesmo. Essa é a idade registrada de Metusalém, o que faz dele a pessoa mais longeva mencionada na Bíblia. Esses números mostram que aquela era fundamentalmente diferente da nossa, um mundo com um relógio biológico diferente. Mas no meio dessa consistência de vida longa e morte certa, algo totalmente inesperado acontece. É aqui que chegamos no ponto de virada da narrativa. Depois de 6 gerações seguindo o mesmo padrãozinho, a 7ª geração apresenta uma anomalia chocante. Um homem que não se encaixa na fórmula. Um homem chamado Enoque. Para a gente entender o impacto disso, vamos só lembrar do ritmo. Sete viveu e morreu. Enos viveu e morreu. Jared, o pai de Enoque, viveu 962 anos e morreu. A morte era a conclusão inevitável, o que todo mundo esperava para cada história. Até chegar em Enoque. O contraste aqui é gritante. Para Jared, a fórmula se completa e morreu. Mas para o filho dele, Enoque, a fórmula é quebrada. O texto não diz que ele morreu. Diz que ele andou com Deus e depois não se viu mais. A morte é substituída por um desaparecimento divino. Tá, mas o que isso quer dizer andar com Deus? Essa frase é usada só para Enoque e mais tarde para Noé, o que sugere uma relação de proximidade e obediência muito fora do comum. É a razão explícita que o texto dá para o destino único dele. Ele era diferente e o fim dele também foi diferente. A história de Enoque é fascinante, claro, mas ela também serve para nos lembrar que essa genealogia toda tem uma direção. Não é só uma lista, é uma jornada com um destino bem claro. E esse destino é a 10ª geração. Aqui a gente consegue ver a progressão bem clara. De Adão, a origem de tudo, passando por Enoque, a exceção, e Metusalém, o mais longevo, a linha do tempo nos leva direto a Noé,
Ele é o ponto final e o propósito de todo esse registro. E olha que interessante, o nascimento de Noé é o único que vem acompanhado de uma profecia. O pai dele, Lameque, declara que Noé traria consolo ou descanso para o mundo que estava sofrendo sobre uma maldição. O nome dele já nasce ligado a uma esperança de alívio e renovação. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Essa lista nunca foi só sobre o passado. Ela é uma ponte narrativa que nos leva da criação até o dilúvio. Cada nome, cada vida, cada morte é um passo na contagem regressiva para Noé e para um novo começo para a humanidade. Então, para resumir o que a gente viu, descobrimos um padrão de vida e morte que domina todo o capítulo. Observamos as idades incríveis que caracterizam essa época. Vimos Enoque como a exceção que confirma a regra, mostrando que um destino diferente era possível. E, o mais importante de tudo, a gente entendeu que toda essa linhagem tem um propósito, nos levar até Noé. E assim, a genealogia nos deixa bem na beira de uma nova história, com uma grande pergunta no ar. Se Noé era a resposta, prometendo descanso a uma terra amaldiçoada, do que exatamente o mundo precisava de consolo? A resposta? Bom, ela está no que vem a seguir. Obrigado por acompanhar esta análise.